planejamento do São Paulo para essa sequência de ano e para alguns contratos que ainda são pontuais e precisam ser ajustados. Pois é, né? Para comparar, né? É uma situação que eu acho que dá para comparar. Talvez quando essa gestão do São Paulo atual assumiu há 3 anos, a situação de São Paulo e Corinthians fossem parecidas. O Corinthians até um pouco à frente do São Paulo. Hoje a gente vai discutir uma coisa, discutimos um caos e estamos discutindo o planejamento do outro lado. Sim. Sendo que as saídas, elas acontecem. O São Paulo perdeu o técnico para a seleção e já demitiu o Carpini. O Caio Paulista foi para o Palmeiras. O Wellington não quer renovar. Tem um monte de coisa em time de futebol que acontece. O Gabigol lá no Flamengo vai ou volta, tem o negócio do doping. Acontece. São as intempéries. Acontece. Agora, quando você está minimamente organizado, os efeitos são mais suaves, né? E o São Paulo, enfim, me parece minimamente organizado. Não está, mas o que acontece do ano passado para cá, com o título, o incremento das coisas, nessa entrevista, para mim, fica claro que o São Paulo hoje consegue parar e se planejar melhor. Então, hoje está acontecendo, depois da visita do Zubeldia e sua trupe à Cotia, onde ele fez observou jogos treinos do Sub-20 com o Sub-17, aliás, a péssima fase do Sub-20 do São Paulo na temporada. Hoje acontece no Centro de Treinamento de São Paulo uma reunião que marca a segunda etapa do trabalho do Zubeldia. Ele chegou com um jogo da Libertadores para decidir em Guayaquil, teve a primeira folga agora nessa semana, foi lá passear com a filha e com a mulher de trem, e agora está planejando a segunda etapa, é o que vem por aí nesse ano, a janela, a prioridade nas contratações, que posições precisam. Então o São Paulo, diz o Belmonte na entrevista, tem 2 carências claras no elenco, a posição de volante, muito por conta da lesão do Pablo Maia, e que agora também tem o Bobadilla na seleção paraguaia, a questão da lateral esquerda, porque o Wellington dificilmente renovará. Então, discutir esses 2 nomes de contratados na janela, avaliar 2 volantes que o São Paulo recebe de volta de empréstimo, Lisiero e Mendes. Hoje está sendo mostrado para o Zubeldia um compilado de tudo que Mendes e Lisiero fizeram na carreira, de bom e de ruim. Para ele, além das observações particulares, tem uma base para avaliar se esses caras podem interessar. Ele já, nessa visita à Cotia, já puxou 2 garotos para o time profissional que ele ficou, digamos, surpreso com o grau de desenvolvimento. Então, e aí está também vendo contratos que acabam nesse final de ano para tentar já planejar a próxima temporada e não ficar com as calças na mão. Né? Então, o Michel Araújo, que é um jogador emprestado pelo Fluminense, vai ser contratado antes do final do empréstimo, nesse meio de ano. Já estão em troca de minutas de contrato com o Fluminense, para não ocorrer de novo o que aconteceu com o Caio Paulista. Então, são situações de quem está com o presente sob controle, está pensando um pouco mais à frente. É muita diferença em relação ao Corinthians, se você pegar os 3 anos anteriores que a gente descreveu, né? Então, o São Paulo, nas suas limitações... O São Paulo tem um elenco caro, nessa temporada, fértil, bastante gente. Então, se sai um jogador, você já tem um outro minimamente preparado para ocupar essa posição. E isso é assim num clube de futebol grande. Se não, cara, nesse campeonato, a gente estava ontem, Bernardo, vendo a tabela de classificação. Hoje você tem no Brasileiro times que não lutam mais contra o rebaixamento, que anteriormente poderiam ser Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense, uma penca, os 2 mineiros, Botafogo, pô. Então, se você não está na Bahia, está lá em cima e não vai... Fortaleza. Então, se você não está minimamente organizado, você grande, você vai correr o risco que está correndo o Corinthians, que está correndo o Vasco. E hoje o São Paulo acho que pensa, ainda não convicto, mas pensa na parte de cima. Pensa em disputar campeonatos. Pensa... E talvez tenha encontrado uma comissão técnica que tenha a capacidade de empurrar esse carro. Entre o Dorival e o Carpini, o São Paulo se perdeu um pouco, mas aí o Vessone, né, fala do início da temporada, deu tempo de corrigir, né? Mas isso custou o início da temporada, quase custou o primeiro lugar na Libertadores, custou o Paulista, custou um monte de coisa, ao início do Brasileiro, mas acho que o São Paulo hoje tem um rumo
E essa entrevista com o Carlos Belmonte mostra um pouco. Eu já entrevistei o Carlos Belmonte nos 3 anos anteriores. Ele é o mesmo diretor de futebol desde o início, né? Aliás, a direção de futebol, que é uma situação do Casares, que pode ter 1000 situações, 1000 críticas, mas ele sabe compor politicamente. Sem dúvida. Então ele ganha a eleição, consegue a emenda para a reeleição, politicamente falando, super discutível, debatemos aqui. Mostra que ali tem um apoio, né? Mostra que tem um apoio. E o comando do futebol é o mesmo desde o primeiro dia de mandato dele, há 3 anos. Belmonte, Muricy, Rui Costa. Um é o estatutário, o outro é o executivo de futebol que faz os contratos todos, e o outro é o Muricy, que é o anteparo entre treinador e diretoria. Pela primeira vez, entrevistando o Belmonte, desde lá que ele entrou há 3 anos, eu senti um diretor mais seguro quanto ao poderio do departamento dele. Porque até então acho que era uma situação de reconstrução, São Paulo estava muito mal, e hoje acho que o São Paulo não está mais na UTI, né? O São Paulo é um paciente que teve ele não teve alta ainda, talvez, totalmente, mas ele já está numa situação sob controle. Então é isso aí, torcedor do Tricolor Paulista. Tá aí, né, as informações aí do São Paulo, né, como o Zubeldia vem preparando aí o elenco para essa segunda parte, né, da temporada, né. Chegamos aí da metade do ano e agora vai da metade para o final do ano. E o São Paulo já começa o seu planejamento aí para o restante da temporada, né, com o técnico Zubeldia. Michel Araújo, né, vai ser comprado em definitivo aí, atleta que estava emprestado com opção de compra aí, foi emprestado pela equipe do Fluminense, vai ser contratado em definitivo, né, o jogador, né, desde a temporada passada aí no São Paulo, faz bons jogos, né, pelo Tricolor Paulista, e vai ser comprado em definitivo. Já o Wellington, né, não deve renovar, né, técnico e jogador, né, junto aí, não deve fazer mais parte do elenco. Estava sendo discutido aí se ele renovaria ou não, e pelo visto parece que não vai ser concluída essa renovação. Então peço aí que se deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações aí para estar sempre recebendo nossos vídeos.